Agora, o Mitro, nessa conversa sobre possíveis nomes aí para fazer esse antagonismo ao presidente Lula ou sobre quem vai liderar a oposição, além do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, um outro nome que sempre surge quando se toca nesse assunto é o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, seu colega de partido, né? Ele sempre é ventilado, até porque em 2026 já não terá mais a possibilidade de reeleição, vai estar completando o segundo mandato dele lá em Minas, e aí sempre é ventilado o nome dele. Inclusive, há poucos dias teve notícias de que o PL estaria cobiçando o governador Zema para levá-lo para lá para ser um dos possíveis nomes em 2026. Será? Ele teve uma postura diferente até de outros governadores, né? No segundo turno manifestou apoio publicamente à candidatura de Jair Bolsonaro contra Lula. Agora, já nos primeiros dias do segundo mandato, foi um dos primeiros a levantar a possibilidade de responsabilização do governo federal pelos atos do 8 de janeiro, no momento em que pouco se falava sobre isso. A culpa toda estava recaindo sobre a cúpula do governo do Distrito Federal, e o Zema veio ao público para dizer que era preciso olhar também para o governo federal. Foi uma declaração que repercutiu bastante. Será que o Zema é um nome ao qual a gente tem que prestar atenção também, Mitro? Olha, Brau, certamente. Eu acho que é alguém que é muito diferente de Jair Bolsonaro. Acho que o Romeu Zema é um verdadeiro governante da direita liberal responsável no Brasil. Bolsonaro não é nem liberal, haja aí todo o intervencionismo que ele fez ao longo de seu governo, não é nem responsável, dado todas as irresponsabilidades que ele cometeu ao longo do governo. E eu questiono até se ele é de direita mesmo, porque se você olhar as votações dele ao longo de 20 e 30 anos na Câmara dos Deputados, ele sempre foi contra reformas, sempre foi contra privatizações, e aí, de repente, há poucos anos atrás, começou a dizer que tinha um discurso economicamente liberal. Romeu Zema é o oposto disso que Jair Bolsonaro fez no governo. O Romeu Zema fez um governo extremamente responsável, lidou com a pandemia devidamente, incentivou as pessoas a se vacinarem, foi o primeiro ali a dar o exemplo quando chegou a sua vez, fez com que a gente tivesse em Minas Gerais um exemplo de governo, enxugando gastos, incentivando privatizações, que esperamos que agora, nesse segundo governo, aconteçam, uma vez que a Assembleia agora já está mais organizada do que esteve no governo passado, e tem feito aquilo que se espera de um bom governante. Como você bem falou, em 2026 ele não pode mais se reeleger, já está indo para o seu segundo mandato, e eu não tenho dúvida nenhuma de que é um excelente nome para ocupar a presidência da República. É esse o nome que eu gostaria de ver como presidente da República a partir de 2027, por ser o oposto de tudo que a gente sabe que o PT representa, sempre fez nos seus governos e continua fazendo agora nesse terceiro mandato de Lula, e também é algo muito diferente do que foi a experiência com o governo de Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que, elegendo o Romeu Zema presidente da República, a gente vai fazer com que a população nunca mais lembre do PT. É isso que ele fez em Minas Gerais. O PT sequer teve coragem de lançar candidato a governador de Minas no ano passado, porque a gestão de Zema era tão diferente da gestão do PT que o antecedeu, que a população não tem saudade nenhuma do PT em Minas Gerais. E no Brasil, o governo de Bolsonaro fez com que o PT fosse ressuscitado. Então, tenho certeza que fazendo um segundo mandato ainda melhor do que foi o seu primeiro mandato, estando no segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais, Romeu Zema vai certamente aí catapultar o seu nome como presidenciável para 2026. Mas aí ele vai ter que combinar com o Bolsonaro, se o Bolsonaro estiver livre, porque a gente vai ter União, PT e PL querendo concorrer ao cargo em 2026. Vamos pensar que é amanhã isso aí. Eu tenho o fundo do União que capacita ele a concorrer. O PL com certeza. E o PT, obviamente. Se ele não sai do Novo, já estou imaginando, porque eu vi o seu discurso aqui, parece que a peça publicitária dele está pronta. Ele é um ótimo governador, pegou Minas Gerais depois do cataclismo do Fernando Pimentel, pegou um estado na pior maneira que ele podia pegar. Sim, é fato, ele é um grande governador, mas nós temos aqui a seguinte situação: se Bolsonaro tiver elegível ou quem ele ungir como seu líder, pode ser a Michele, mas não pode ser qualquer um outro. É difícil imaginar quem, além da Michele, ele poderia ungir para ser o herdeiro natural dos votos que ele já vai ter. Se ele não compuser com Bolsonaro, nós vamos ter uma direita dividida e pelo fundo eleitoral que cada partido vai ter, o PT leva de novo. Como é que estão essas conversas aí em Brasília, Zé?
Pois é, olha, o Romeu Zema, ele queimou a largada, né? A ideia de que governo não faz oposição ao governo, ele já é oposição ao governo Lula, né? Isso ele sofrerá um cerco. Ele está percorrendo aquele caminho que o Dória fez em São Paulo. Queimou a largada, saiu na frente como grande adversário do presidente Jair Bolsonaro, né? Na expectativa de que iria para o segundo turno com ele. E esqueceu que não é assim tão fácil emplacar um candidato no segundo turno, é o grande desafio, né? E aí Dória ficou pelo caminho. Romeu Zema está exatamente trilhando isso aí. Já é um adversário de Lula, né? Esquecendo de que o segundo turno depende muito do que vai decidir esse grupo do PL, o grupo do presidente Jair Bolsonaro, né? É preciso primeiro passar para o segundo turno. O Novo não tem como, não tem articulação, não tem estrutura, nem raízes para lançar um candidato à presidência da República, não é uma campanha nacional, não tem. A história de Zema em Minas Gerais é muito boa, é um resultado positivo do que eu já disse aqui, que tinha maior curiosidade de ver o Dória, governador de São Paulo, ver uma experiência de um empresário na atividade política, né? E aí lá em São Paulo não aconteceu, mas em Minas aconteceu, foi uma boa experiência, ele cuidou de Minas Gerais de uma maneira diferente. Mas a gente precisa discutir política com os dados atuais, e os dados atuais são de que Bolsonaro é só ver os números. Eu vi agora os números. Bolsonaro está no páreo e, surpreendentemente, a popularidade do Lula cresceu, né? Esta é uma realidade, não é um comentário, é a realidade. Então, é isso que é a projeção. É sacanagem você comparar o Zema com o Dória, né? Não, mas os dois, olha, Pavinato, olha, Minas Gerais sempre foi governada por políticos profissionais. Sim, São Paulo também. E a experiência, eu tinha curiosidade de ver, peraí, qual será o resultado de um empresário que pensa racionalmente num governo de Minas e num governo de São Paulo? E nós tivemos duas experiências de dois empresários bem-sucedidos, sim, os dois. Mas tem que ver o ramo e também, o resultado né? diferente. O Dória, como empresário, ele faz marketing, né? Marketing e política, no final do dia, eles se irmanam, né? Igual as aparências da música. Então, ele sempre foi um marqueteiro que lidava fazia pontes entre empresários que produziam e o poder público. Faz ainda. Né? Ele não produz, o Dória nunca produziu. Né, como o caso do governador de Minas, do Zema. Ele é um industrial, né, para usar o termo antigo. Ele produz coisas, ele gera coisas. Ele não faz pontes empresariado do setor público. Fala, Mitro, ele é da área de varejo, de vendas. Eu acho que é importante, sem entrar no mérito aqui da vida pregressa e das atividades empresariais do Dória, que acho que tem seu mérito, independente de ser no marketing, na operação, o que for, o que há de uma grande diferença do governo Dória e do governo Zema é a popularidade e o reconhecimento da população. Né? Enquanto o Dória dificilmente seria reeleito em São Paulo, depois do seu primeiro governo, né? Tinha uma rejeição grande da população, Zema foi reeleito no primeiro turno com quase 60% dos votos, enfrentando como adversário o ex-prefeito de Belo Horizonte, né, da capital do nosso estado, que tinha também uma popularidade muito grande na capital. Então, acho que esse reconhecimento da população que foi dado ao Zema não foi dado ao Dória, né, em todas as pesquisas aí que saíam sobre a popularidade do seu governo. Tanto que o seu candidato, né, Rodrigo Garcia, não foi nem para o segundo turno nas eleições de São Paulo. Agora, só para completar uma outra questão, acho que Zema não queimou largada de forma alguma, até porque ele não está em campanha. Ele está focado em governar Minas Gerais. O que está sendo, quem está trazendo o nome dele para essas eleições é a própria mídia, os próprios comentadores, os próprios comentaristas, né, e a população que fala o nome dele para 2026. Agora, se você olhar todas as declarações dele... Se ele não fosse candidato, nós não estaríamos aqui comentando isso, Thiago. É um reconhecimento do trabalho dele. Agora, todas as declarações dele estão focadas em Minas Gerais, né? E sobre a questão
de oposição ao governo Lula e tudo, ele não faz um governo de oposição a Lula, né? Quando foi questionado sobre questões do governo Lula, ele deixa clara a sua oposição. Agora, acho que vai ser muito interessante, fico feliz aqui de ver o interesse de todos no governador de Minas Gerais. Eu sou obviamente suspeito para falar por ser meu estado, o governador do meu partido, né? Mas convido aí a acompanhar de perto esse nome, que pode ter certeza que vai ser um governo voltado ainda mais para servir a população mineira e para ter o reconhecimento dela com mais entregas que fizemos no cenário do primeiro mandato. E isso é o que vai, a meu ver, catapultá-lo aí para 2026, enquanto outros nomes da direita, como Tarcísio, ainda vão estar no seu primeiro mandato em São Paulo. Bolsonaro, lamento muito aqueles que insistem em acreditar nele, depois de tudo que ele fez, né, no Brasil, sendo responsável pela volta do PT. Acho que está na hora de termos novos nomes, e claro, se o Bolsonaro quiser apoiar o nome do governador Zema, vai ser um apoio bem-vindo, como de qualquer outro político brasileiro que quiser apoiar o nome do governador. Agora, Pavinato, para quem quer que seja, né, quem seja lá quem for o nome que vai enfrentar o presidente Lula, é até ruim, né, essa exposição já logo de cara, né, já nos primeiros dias do novo mandato, porque ele entra no foco, né? Nenhum governador pode ser oposição ao governo. A gente tem um presidencialismo imperial aqui. Você vai ser um governador que vai atuar contra o governo federal, estando na presidência o Lula, é diferente do caso do Dória. Vocês vão lembrar e vão falar: mas o Dória brigou com o governo federal no quesito vacina. Tá, mas o Bolsonaro estava na presidência. Bolsonaro, ele falava mal, isso, aquilo, é o fascista, é o ditador, mas ele nunca mandou nenhum jornalista embora do Brasil, ele nunca fechou nenhum veículo de imprensa, ele nunca pediu para ninguém ser censurado. Então, o problema do Bolsonaro é a boca, às vezes, porque as ações dele não acompanham os discursos que de fato ajudaram muito no processo, ajudaram muito ao Lula no processo eleitoral, porque as pessoas são bastante hipócritas, né? Você gosta de ouvir falar de amor, no caso do Lula, mesmo sabendo que amor não virá, para alguém que não fala de amor, mas faz a coisa certa acontecer. Enfim, esse é um fato. Então, o Lula sendo presidente, você acha que ele não vai fechar a torneira do governo federal? Para qualquer governador. Isso já aconteceu no primeiro mandato do Lula, isso já aconteceu no segundo mandato do Lula, e agora ele está com uma sanha. Ele está com uma sanha imperialista danada. Ninguém pode negar isso. O Brasil numa situação delicada. Ele não parou no Brasil em nenhum momento, ainda já está com viagem marcada para o exterior de novo e muita coisa pendente acontecendo no Brasil. Ele faz guerra com a instituição autônoma que é o Banco Central, mas faz uma guerra vazia, só para dizer que está indignado com juros altos, quando na verdade, para baixar os juros, ele precisava apresentar uma proposta econômica para esse país. Ele precisava dizer qual vai ser a âncora fiscal para substituir o teto de gasto. É verdade que você vai colocar dinheiro do BNDES com juros mais baratos do que o empresário brasileiro capta no Brasil para países que têm alto risco de calote e inflação anual acima dos 3 dígitos? Ele precisa falar: é verdade, é mentira. Se for mentira, ou seja, se o BNDES vai ser responsável, você vai começar afastando o mercadante, porque o mercadante não pode, pela lei das estatais, assumir o cargo de presidente do BNDES, mas ele se nega a aceitar que, tendo trabalhado na campanha do Lula, ele tinha que observar a quarentena de 3 anos, 36 meses, para assumir o cargo de presidente de uma estatal, que é o BNDES. Então falta que o Lula governe, só isso. 45 dias de governo, e eu só ouvi o Lula falar que a coisa vai melhorar e que a culpa é do Bolsonaro, e que se não melhorar vai ser culpa do Bolsonaro, e que ele não está fazendo as coisas por culpa do Bolsonaro, porque ele tem uma obsessão por ele, e eu acho que se ele vai tentar trabalhar, ele lembra do Bolsonaro, mas ele tem que falar do Bolsonaro, tem que fazer alguma coisa jocosa. Então a gente fica num pêndulo de estupidez aqui, porque ele não apresenta nada, e a gente tem essa frente ampla que mostra que eles estavam atrás mesmo de uma traseira ampla, porque ninguém consegue ligar Lé com Cré e ver que não tem lógica esse discurso. Eu quero baixar juros, ok, mas eu faço a minha parte. Eu tenho que mostrar para o Banco Central por que ele tem que baixar os juros, que eu vou ser responsável, que eu vou ter dinheiro para pagar esses gastos que eu estou aumentando. Ou seja, ele recebeu um país com superávit, já tem uma previsão de déficit,
Mas isso é uma previsão a menor, porque não se sabe ainda de onde vai vir o dinheiro para tanta gastança. Ah, mas o que vai fazer com os gastos do Brasil? Eu não sei, mas para de criar gasto. Porque você pega um país com 24 ministérios, cria mais 13 e acha que está tudo legal e que os juros têm que baixar? Poxa, a gente tem que ser um pouco racional por conta disso. E o Lula, sim, é vingativo. Não dá para nenhum governador, Zema, até mesmo Tarcísio, né? Ele tem que administrar bem um Estado, porque neste país nós vivemos o presidencialismo imperial, que todo o dinheiro vai para lá e a gente tem que ficar mendigando coisas de volta. E o Lula não é do tipo de presidente que admite que um adversário faça uma oposição a ele. Ele vai sorrir, vai dizer que atende, que governa para todos, mas as ações dele nunca costumam acompanhar o discurso. Algo mais, Mota, para a gente fechar rapidinho antes do intervalo? Eu acho que o Pavinato deu uma boa caracterização da situação. Me espanta como algumas pessoas ainda não entenderam o que aconteceu nos últimos 4 anos no Brasil, né? Me espanta que cada dia surja uma nova narrativa dizendo que a culpa das coisas que aconteceram é do presidente Bolsonaro. Eu fico realmente espantado como é que tem gente que acredita, principalmente críticas vindo do lado dos supostamente liberais. O presidente Bolsonaro colocou o Paulo Guedes para cuidar da economia, deu a ele carta branca. A gente tem como presidente do Banco Central o Roberto Campos Neto, né? O desempenho econômico do Brasil nesses 4 anos, apesar de tudo que aconteceu, foi fantástico. Como é que se pode criar narrativas assim, repito, né? Esquecendo, deixando de fora a parte principal dessa história, né? A parte principal dessa história não nem o candidato do PT que foi eleito. A parte principal dessa história são forças que deveriam ser totalmente isentas e que resolveram tomar partido e trabalharam 100% para a destruição, não tem outra expressão, para a destruição do Brasil que a gente conhece, para que a gente chegasse num tempo onde a gente não pode dizer as coisas que quer dizer, para que a gente chegasse num momento no Brasil em que criminosos comuns ou políticos corruptos são soltos ou recebem penas ridículas, são igual um tapinha na mão, e as pessoas são presas por crime de opinião. Será que é tão difícil enxergar o que está acontecendo no Brasil hoje? Só me espanta isso.